Olá, como estão vocês? Ficamos aí uma semana sem live, retornei aos trabalhos presenciais e com isso a semana passada foi bem difícil poder realizar live. Eu fui trabalhar, saí de Curitiba, fui trabalhar no norte do Brasil, fui trabalhar em Belém. E aí ficou bem complicado mesmo. Então, agora, essa semana, retomando as lives. Então, para você que está chegando aqui, nesse perfil Saúde Mental nas Organizações, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse perfil eu tenho como objetivo ajudar psicólogas a se tornarem psicólogas 10x, que é trabalhar com saúde mental nas organizações em grupo, atendendo então grupos de no mínimo 10 pessoas, numa metodologia que foi desenvolvida por mim, baseada na psicodinâmica do trabalho, em processos grupais, pela experiência que eu tenho com o grupo, pela experiência e conhecimento que eu tenho da psicodinâmica do trabalho, e também pela experiência que eu tenho e conhecimento em processos grupais, como de data da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Então, eu desenvolvi um método para que psicólogas possam trabalhar em grupo com saúde mental nas organizações e, com isso, em reuniões de 2 horas, poder atender 10 vezes mais pessoas e podendo ser remunerado em até 10 vezes mais em relação a um atendimento individual. Isso com atendimento, uma sessão em grupo. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Ana Silvia e estou aqui com vocês compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha experiência. Bom, então vamos lá. Hoje a minha proposta é conversar com vocês sobre a questão de se trabalhar com intervenções em organização, em saúde mental nas organizações, com a referência da psicodinâmica do trabalho e também tendo como referência algumas teorias de processos de grupos, já que nós vamos trabalhar em grupos, então é importante que a gente entenda o funcionamento dos grupos e o que não, quais as teorias ou quais as abordagens que não integrariam com a psicodinâmica do trabalho, tá? Bom, então aqui é importante fazer um registro, né? Eu sou psicóloga também, e aí para que não pareça uma falha ética da minha parte, é importante dizer que o que eu vou estar comentando, né, o meu ponto de vista em relação à questão de abordagens teóricas, quando vamos trabalhar com grupo, com saúde mental nas organizações, não é uma posição pessoal, mas é uma questão baseada na ontologia e na epistemologia dessas abordagens, né? Então, quando a gente fala ontologia, a gente está falando assim, qual é a visão de mundo e de homem que essa referência teórica tem. Quando eu falo em epistemologia, é como esse conhecimento é construído nessa abordagem. Eu percebo que algumas colegas que trabalham nas organizações têm a crença de que não precisa ter uma referência teórica para trabalhar nas organizações. O que, pela minha experiência, eu tenho um entendimento diferente, tá? Pela minha experiência, tanto quanto eu era gestora de recursos humanos por mais de 13, 14 anos, e nos últimos 21 anos trabalhando com consultoria na área organizacional, com ênfase em desenvolvimento humano organizacional e saúde mental no trabalho. Essa é a minha percepção. Mas vejam, nós somos profissionais que temos um reconhecimento profissional no sentido de ser
uma categoria profissional, de ter uma graduação que nos dá essa formação como psicólogos, né, ou psicólogas. Então, a nossa base ela é científica. E quando nós vamos fazer uma intervenção em grupo, que é a nossa proposta, eu também preciso estar respaldada teoricamente com uma fundamentação científica, né? Então, por isso que eu acredito que é importante ter essa clareza de qual é a abordagem que eu escolho para fazer intervenções. Então, vamos lá. O que eu tenho observado, assim, nesses últimos, vamos dizer, meses e talvez até anos, mas principalmente nos últimos meses, em que saúde mental nas organizações passou a ser uma pauta estratégica, né, nas organizações. Em função da pandemia, que, na verdade, potencializou uma situação que já estava há muito tempo crescente, né? Então, se vocês... eu já escrevi até um artigo sobre isso, que está no e-book, que vocês podem baixar gratuitamente no link que tem na bio aqui nesse perfil, tá? E lá eu digo, né, coloco até em termos de estatísticas, de alguns dados, o quanto que nos últimos 6 anos, 7 anos, os índices de adoecimento mental nas organizações, eles cresceram muito, eles estavam numa crescente. E com a pandemia, isso potencializou, né, por razões que a gente não precisa nem ficar explicando aqui. E aí as organizações tiveram que dar conta dessa realidade, dessa situação. Agora, isso é modismo? Trabalhar com saúde mental nas organizações é modismo? Não, não é modismo. Porque uma vez que comece a fazer alguma coisa, comece a cuidar de algo, dificilmente há uma tendência a regredir. Dificilmente há uma tendência a deixar de fazer aquilo, que passa a dar benefícios, que passa a trazer resultados para as pessoas e para a organização. Então, voltando lá no meu comentário, o que eu tenho observado, né, nesses últimos meses em relação a trabalhos, intervenções em saúde mental? Que há um certo equívoco no sentido de misturar algumas abordagens teóricas. E é bem importante que nós, enquanto profissionais de psicologia, que nós tenhamos esse cuidado, porque senão as pessoas com as quais nós estivermos trabalhando, elas vão ficar confusas também. Porque se eu faço numa perspectiva da psicodinâmica do trabalho, a intervenção, e depois eu mudo com base em psicologia positiva, e novamente, eu não estou fazendo crítica a nenhuma abordagem, eu só estou dizendo da importância de sermos coerentes e escolhermos abordagens que conversem entre si. Por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, a clínica, né, em clínica, e também depois até trabalhando nas organizações, isso há 34 anos atrás, eu escolhi o behaviorismo, eu escolhi a comportamental, né, e hoje também, né, tem uma linha da comportamental que é a TCC. Só que depois eu mudei a abordagem, principalmente quando eu comecei a trabalhar com grupos, né, que eu já tinha uma afinidade com a psicanálise e eu mudei. E aí eu tenho que ser coerente nas intervenções, em como eu faço essas intervenções. Então, eu estou dizendo isso porque não é uma crítica a essa ou aquela abordagem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da coerência que nós precisamos ter nessas escolhas. Então, vamos lá. Se eu trabalho com a psicodinâmica do trabalho e escolho, né, como abordagem para entender grupos, por exemplo, de Pichon Rivière, que foi
um psiquiatra que tinha como referência a psicanálise, então eu estou alinhada, eu estou integrada. Porque tanto o de jure, mesmo a psicodinâmica do trabalho, não sendo uma prática da psicanálise, mas quando eu trabalho em grupo, fundamentada na psicodinâmica do trabalho, eu tenho a visão de homem da psicanálise e alguns fundamentos da psicanálise que embasam a psicodinâmica do trabalho. E aí, e a psicodinâmica do trabalho, né, ela é uma abordagem teórico-metodológica, uma abordagem crítica. Crítica no sentido de que ela vai olhar para a organização do trabalho e procurar e ver, né, isso não na abordagem com o grupo, mas enfim, vamos falar aqui se eu estou fazendo um diagnóstico em psicodinâmica do trabalho. Como que está essa organização do trabalho? No que diz respeito, né, às dimensões de condições do trabalho, de relações socioprofissionais, no que diz respeito à própria organização em si, como que se estruturam as normas, as funções, as regras, essa hierarquia, as relações de poder, enfim. Eu tenho que ter uma visão crítica. Se eu trago uma outra abordagem que tem uma visão mais otimista, de ver sempre o lado mais positivo, de ver sempre o lado que tá dando certo, que funciona, enfim, eu vou entrar em conflito com a proposta da psicodinâmica do trabalho. Eu vi esses tempos aí uma profissional de uma organização onde eles fazem um trabalho de saúde mental nas organizações. E segundo essa organização, essa profissional, eles estão usando a psicodinâmica do trabalho. Só que quando eu fui ver quais eram os tópicos que estavam sendo abordados, né, num determinado programa que eles estão realizando internamente, eu não vi conteúdo da psicodinâmica do trabalho. Eu vi assim, um item chamado psicodinâmica do trabalho. Os demais itens, eles não estavam alinhados com a psicodinâmica do trabalho. Ok? Uma escolha de cada organização, né? E aí eu vi uma profissional que trabalha nessa organização fazendo um curso ligado à felicidade no trabalho, para poder trabalhar depois, aplicar a metodologia nessa mesma organização. Então veja, se eu trabalho com a psicodinâmica do trabalho, não dá para eu trabalhar com uma abordagem que fala sobre a felicidade no trabalho. Mas como assim, Ana Silvia? A psicodinâmica do trabalho não quer o bem do trabalhador? Quer. Só que daí nós vamos trabalhar numa perspectiva de prazer e sofrimento no trabalho. Nós não vamos trabalhar numa perspectiva de ser feliz, né? E as abordagens que são feitas nessa perspectiva. Que não estou dizendo que está certo ou errado, não é isso. Estou falando que é uma questão de coerência, de alinhamento com a tua escolha, né, teórica, metodológica, que você vai incluir, né? E às vezes eu percebo que nós, psicólogas, entramos em algumas roubadas assim, que é de querer fazer aquilo que está na moda, sabe? Não, mas está usando, tua empresa usa, então também vou usar. Isso é uma grande roubada, né? Principalmente nas organizações. Tudo bem que a gente, às vezes, quando você trabalha numa organização como funcionária, ou quando você presta serviço para uma organização, um cliente, você vai sofrer uma pressão
por afinidades da organização, ou talvez pela profissional que está fazendo a gestão da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, que quer que você aborde de uma forma ou de outra. E aí nós precisamos ter uma habilidade interpessoal, né, para poder justificar o porquê que nós vamos usar uma abordagem e não outra, né? Quais são os ganhos que você acredita que possa ter com essa abordagem? Não é falar mal da outra abordagem, é você poder qualificar e fundamentar a abordagem que você vai trabalhar. Valorizar aquilo que você faz e ter a segurança de que aquela abordagem vai dar um retorno positivo para a organização. Eu vejo que, em alguns momentos, algumas organizações, mesmo quando você está como consultora ou quando você está, né, como prestadora de serviço, que aí você pode ser uma psicóloga que tem uma experiência maior em clínica ou tem uma experiência maior em organização, não tem problema. A questão é a nossa formação, nós somos psicólogos, né? Mas, por exemplo, você pode ter uma experiência maior em uma ou em outra. Eu, por exemplo, não trabalho com clínica, mas eu tenho amigas que trabalham com clínica e com organizacional e são tão competentes tanto em uma quanto em outra, só que foram buscar, né, uma capacitação, um aperfeiçoamento para poder ter condições de trabalhar tanto, né, em clínica quanto em organizacional. Né? Eu vejo que não tem problema nenhum isso, a questão é o quanto que eu tenho um compromisso ético em me preparar e me capacitar para poder oferecer o melhor para o meu cliente, que esse é o compromisso ético que a gente assume com o cliente, né? E aí, eu vejo que às vezes cede a essa pressão, né? Falando lá da pressão, cede a essa pressão, com medo de perder o cliente ou com medo do que vai dizer. E isso, pessoal, eu estou falando fundamentada, né? Inclusive em pesquisa científica, que esse foi o tema da minha pesquisa de dissertação no mestrado, né? Que eu pesquisei o psicólogo, na maioria eram psicólogos que trabalham com consultoria nas organizações. E eu sei que tem essa pressão, eu sei que tem uma pressão pelo script para fazer do jeito que o RH quer, e que muitas vezes tem um receio também quando a gente fala que é uma abordagem crítica, que acha que daí vai criticar, vai expor, vai desqualificar e pode, enfim. Então, a gente não precisa necessariamente usar essa palavra, né? Mas é importante ter clareza que a visão da psicodinâmica do trabalho, as intervenções que são feitas em grupos, é sim para poder ter uma visão crítica, que o trabalhador possa sim olhar, refletir como esse trabalho está afetando a sua subjetividade, a sua saúde mental e criar estratégias para poder transformar esse trabalho. Como? Individualmente? Não, em grupo, no coletivo. Que aí está a força, né? É no coletivo que está a força e a possibilidade de transformações. Isso é que fundamenta também a psicodinâmica do trabalho. E aí não dá para a gente ter uma postura ou escolher uma abordagem, que até um termo que às vezes a gente utiliza, né, que tenta docilizar esse trabalhador, ou que tenta, vamos dizer um termo aqui que eu possa ser cuidadosa, mas que eu também possa ser honesta no que eu estou falando, né? Que tente adestrar esse trabalhador, né? Isso não vai funcionar na psicodinâmica do trabalho. Por quê? Porque por isso que eu falei para vocês, pela proposta da psicodinâmica do trabalho. E quando você trabalha, né, com esse olhar, né,
Oi, Maria Luísa, seja bem-vinda. Quando você trabalha com esse olhar também, no processo do grupo, olhando, né, tendo como referência, por exemplo, Pichon ou Bion, que você tem a Bion como referência, o Pichon Rivière como referência, que são dois psicanalistas, então vai ter também a psicanálise como referência, eles não vão também ter uma abordagem, a teoria deles, a fundamentação teórica deles, não tem uma abordagem de, entre aspas, amansar esse trabalhador, de pôr panos quentes nas situações. Não é essa abordagem, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Quais são as abordagens que vão fundamentar a minha prática? Quando eu vou trabalhar com saúde mental nas organizações, quando eu vou trabalhar em grupos com saúde mental nas organizações, eu posso trabalhar com várias abordagens teóricas, mas uma vez que eu escolha uma e que eu vá trabalhar com aquela, se eu acrescentar uma outra, ela tem que estar alinhada, elas têm que conversar, né? Assim, não dá para pôr Skinner para conversar com Freud. Basicamente é isso, né? Quem estudou Skinner, estudou a comportamental lá, a comportamental raiz, né? Com Skinner, o behaviorismo. Quem estudou psicanálise com Freud, lá raiz, sabe que não conversa. Por quê? É uma questão ontológica, uma questão epistemológica, né? Que a gente aprende lá na faculdade. Então não dá. E é disso que eu tô falando. Então, assim, uma profissional, ela vai ser reconhecida e qualificada pela sua consistência teórica metodológica também. E essa coerência vai refletir na qualidade do seu trabalho. Você não tenha dúvida disso. Porque se você começa a fazer uma abordagem, daqui a pouco você começa com uma outra. Daqui a pouco você ouviu falar que está na moda usar o XYZ, aí você pega o XYZ para poder também usar. Ah, mas eu ouvi dizer que na empresa vizinha uma colega minha está usando tal coisa, e você também quer incluir. Você vai fazer uma salada de frutas que vai fazer com que teu cliente, o grupo, fique muito confuso. E eles vão perceber essa incoerência. Porque uma hora você vai estar falando de uma coisa, outra hora você vai estar falando de outra, e você vai se perder também. Então, você precisa, antes de mais nada, com você mesma, ter essa coerência teórico-metodológica. Qual vai ser a minha fundamentação teórica, qual vai ser a metodologia que eu vou utilizar para trabalhar com grupos em saúde mental nas organizações, que é como eu trabalho, né? Então, tô vendo aqui o meu horário para eu não passar dos 30 minutos, que é a proposta de fazer as lives com 30 minutos. Então, isso é bem importante. Eu não sei se até aqui alguém quer fazer algum comentário, tem alguma pergunta para fazer. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Vou dando uma pausinha aqui. E eu queria comentar também com vocês o seguinte. Eu vou fazer, acho que até uma live para falar desse tema, né? Mas eu lembrei disso agora, eu vou dar uma adiantada aqui nesses minutinhos antes de terminar. Esse retorno que eu tive com o trabalho presencial a semana passada, bom, primeiro que foi assim uma emoção, né? Quase 2 anos sem trabalhar presencialmente com grupos, só no online. Quando eu vi aquela sala, com as cadeiras em círculo, para poder trabalhar com grupo, né? É um grupo que eu já conhecia online, é um grupo que eu estou ainda, né? Estou concluindo o relatório de diagnóstico, mas o foco é desenvolvimento humano e organizacional. Só que eu pude observar durante o diagnóstico organizacional e também as devolutivas individuais, porque eu fiz assessment também com todos os funcionários, questões relacionadas à saúde mental. E na devolutiva que eu fiz, eu pontuei isso,
né? Não só questões do desenvolvimento humano e organizacional, mas também questões ligadas à saúde mental. E isso eu vejo, e é isso que eu quero assim passar para vocês, o quanto que não é modismo saúde mental nas organizações. Você poder entender a psicodinâmica do trabalho, ter uma percepção, ter um olhar para a questão da saúde mental nas organizações, isso enriquece o teu trabalho. E eu vejo isso cada vez mais quando o cliente me contrata com um foco que é desenvolvimento humano organizacional. E aí eu trago para o cliente reflexões e pontuo questões ligadas à saúde mental. É como se o cliente comprasse um e ganhasse o outro, né? Tem aquela coisa assim. Isso nos qualifica enquanto profissional, fortalece o vínculo com a organização, mesmo que se você é prestadora de serviço como eu, né, consultora, ou se você é uma funcionária da empresa, esse olhar é importante, mas não é ter um olhar superficial, né? Não é falar de uma forma superficial, é com consistência. E aí falando lá do presencial, né, do que eu observei rapidamente, o quanto que foi importante essa compreensão, né, desse período, de como afetou a saúde mental, para poder dar um espaço para o grupo falar sobre isso. E ter esse entendimento da psicodinâmica do trabalho, mesmo que o foco do trabalho que eu fui, né, o trabalho que eu fui desenvolver era com lideranças e o foco era desenvolver esse time de líderes. Então eu comecei com um team building mesmo, com desenvolvimento de equipe, porque eles recém assumiram esse lugar, essa estrutura é nova na organização, né, de ter lideranças, coordenações, enfim. Então é um trabalho de base assim que a gente está fazendo. Mas o quanto que foi importante ouvi-los, né, no que diz respeito a questões ligadas à saúde mental. Como que foi esse período da pandemia? Como que isso afetou a subjetividade deles? Como que isso afetou a saúde mental deles? Foi extremamente importante. Mesmo eu já tendo um contato com eles online, tanto individual quanto em grupo, que eu já tinha trabalhado com eles, isso fortaleceu o meu vínculo com eles e fortaleceu também o vínculo entre eles, né? Então, e isso são questões que na abordagem com a metodologia, né, que eu desenvolvi, que eu trabalho em saúde mental nas organizações, o vínculo de confiança, bom, todo trabalho com grupo, né? O vínculo de confiança é fundamental. E quando você tem esse cuidado, esse acolhimento, esse vínculo, ele é potencializado. Isso é, com certeza, necessário e importante, né? Então, eu só queria comentar com vocês rapidamente como que foi esse retorno ao presencial. Foi emocionante, foi gratificante. Fiquei muito feliz de estar voltando. A viagem foi super tranquila, assim, claro que nos aviões, enfim, né, todo o deslocamento, todo o cuidado necessário, até para fazer turismo, né, a gente toma cuidado, mas eu tive uma sensação de, sabe, de estar viva, assim, de estar interagindo, de estar... que impactou a minha subjetividade, a minha saúde mental, sabe? Eu refleti muito sobre isso, assim, o quanto que nós, profissionais que trabalhamos com saúde mental nas organizações, por mais que a gente cuide da nossa saúde mental, como a gente tem que estar atenta a todo momento isso, né? Cuidando, atenta, refletindo, reflexionando, ou você com você mesma, ou num espaço terapêutico, né, psicoterápico, como que você está vivenciando aquele momento, como que está te afetando aquele momento. Isso é algo que a gente já precisa fazer
quando trabalha com grupos, né? O tempo todo você fica refletindo sobre as contratransferências. Mas é super importante também nesse momento, pelo menos para mim foi muito importante. E aí que eu decidi a semana passada, eu falei, bom, eu tava já assim num pico de trabalho muito grande, eu falei, olha, quer saber, eu vou dar uma relaxada, eu não vou fazer live, porque daí eu teria que fazer um esforço extra para poder fazer a live, as lives, né? E outras coisas também, então eu dei uma relaxada, eu falei, não, eu vou me permitir também entrar num outro ritmo para poder também me cuidar, né? Então, vocês me desculpem, a semana passada, gente, né, eu faço de terça e quinta, essa semana também eu não consegui fazer na terça, vou ver se eu faço no sábado, no domingo, pelo menos 2 por semana, mas enfim, eu acredito que nesse momento é isso para a gente poder conversar. Então, vamos lá. Aqui eu vou te ajudar a ser uma psicóloga 10x. Se você trabalha com clínica, ou se você trabalha com consultoria, ou se você trabalha dentro das organizações. O que é ser uma psicóloga 10x? É poder atender 10 vezes mais pessoas em 2 horas, em sessões de 2 horas, numa metodologia que eu desenvolvi, em que você vai trabalhar com 10 sessões, né? Tem uma metodologia, tem todo um trabalho fundamentado, é fundamentada na psicodinâmica do trabalho e é fundamentada também em processos grupais, em teorias de processos grupais. Com a minha experiência como didata em processos grupais, né, eu tenho a tranquilidade de poder abordar, integrar também essas 2 teorias e aí você ser remunerado em 10 vezes mais. Você trabalhar com grupos, 2 horas que você trabalha com grupos, você vai ser no mínimo 10 vezes mais remunerada em relação à média do que eu vejo nos atendimentos individuais, né? Veja, eu tô falando de uma média de uma determinada realidade. Pode ser que tenha alguém que esteja fora da curva aí, né? Mas com certeza você vai ter essa possibilidade. E uma outra possibilidade também é de se manter atualizada numa demanda que cresce cada vez mais nas organizações. Então, fique comigo aqui. Não esqueça de olhar na bio, que tem, né, lá o link para você poder conhecer meu canal no YouTube. Tem vários webinários do Diálogos Contemporâneos sobre o trabalho com convidados e temas muito especiais. Tem o meu canal no Telegram, tem também o meu LinkedIn, meu Facebook e tem o link para você solicitar o e-book gratuitamente, Saúde Mental nas Organizações e Aspectos Legais do Assédio Moral. Esse tema, Aspectos Legais do Assédio Moral, foi escrito pela doutora Maiara Bispo, que eu convidei para poder fazer parte do e-book comigo, tá bom? Então, é só ir lá na bio e poder baixar, solicitar. E aí, se essa live foi útil para você, curte, comenta, né? Não esquece de curtir. Já que você conseguiu chegar até aqui, eu te agradeço por ter chegado até aqui. Curte, deixa teu comentário. Se tiver algum feedback, alguma crítica, fique à vontade, que isso me dá a possibilidade de eu me aprimorar. Se tiver algum tema que você queira sugerir para que eu aborde aqui nessas lives, também manda um direct ou comente aqui, que eu vou ficar bem feliz de poder contribuir, né, com o teu trabalho, com o teu desenvolvimento, ok? Bom, não temos nenhum comentário aqui, não temos nenhuma observação, então eu vou encerrando a live para não ficar muito extensa e eu aviso no history qual vai ser o próximo dia que eu vou fazer a próxima dessa semana, mas a partir da semana que vem eu pretendo retomar as terças e quintas-feiras, tá bom? Um abraço, fique bem e até mais.